montes quais o mundo não era tipo, antes do deserto, e montes pelas covas e cavernas da terra. E todo este, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo a Deus a coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Essa carta aos Hebreus, não lembro mais detalhes dessa carta, mas ela foi escrita, irmãos, aos crentes romanos que estavam vivendo, irmãos, uma grande perseguição. E essa carta foi escrita para incentivar os irmãos, fortalecer os irmãos na fé. Sabemos que quando estamos enfrentando luta, batalha, temos que buscar refúgio em Deus. Como é bom quando estamos enfrentando uma batalha que alguém chega, irmãos, com a palavra de Deus para nós. E essa carta tem esse sentido. E especificamente esse capítulo 11, onde trata dos heróis da fé, onde ele começa o firme fundamento da fé, são das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Então é uma carta, irmãos, de incentivo. E sabe, você entrou por essas portas nesta noite, até enfrentando, irmão, batalha, porque sabemos que a nossa vida espiritual, o nosso dia a dia, irmão, o inimigo ele tem feito de tudo, irmãos, para nos parar. E eu meditava nesses versículos. Se você voltar ao capítulo 11, você vai encontrar no versículo 13, que todo este morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo lá de longe, tendo eles nelas alcançado e confessado que era estrangeiro e peregrino na terra. Não se sabe exatamente, irmãos, o que escreve essa carta, mas sabemos, irmãos, que o Senhor preocupado com a vida da igreja, e o escritor ele traz a memória da igreja em seguida, um exemplo dos profetas, desde Abraão até o último profeta, Malaquias. O Escritor traz a memória que eles não alcançaram a promessa, eles morreram sem alcançar a promessa. Ou seja, eles esperavam a salvação deles, porque o tema da Bíblia não é Jesus. Então todos os profetas conheciam a promessa de Jesus ia nascer. Todos tinham essa esperança de Jesus nascer no seu tempo. E isso, irmãos, era seguir de base, de fé para eles. E eles se esforçavam, vendo de longe. O Escritor diz que eles viram de longe, mas eles acreditavam que Deus tinha falado isso. Eles acreditavam, irmãos, que Deus era fiel para cumprir com a sua promessa, que Jesus tinha prometido o Salvador. E o Escritor diz que eles confessavam que era estrangeiro e peregrino na terra. Então a fé dos profetas do Antigo Testamento servia de base. Os escritores deveriam dizer: olha, eles não tinham claramente algo para se firmar, mas eles acreditavam. E você vê que no capítulo 40 diz que provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Enquanto os profetas do Velho Testamento não tinham, irmãos, claramente a respeito da salvação, mas eles acreditavam em uma promessa. A igreja do tempo presente, irmãos, tem tudo para servir a Deus. Hoje, irmãos, tudo para nós é favorável. Tudo para nós, irmãos, aleluia, tem difícil para servir a Deus, sem perseguição. Um tempo bom, confortável para servir a Deus. Quase todos os irmãos aqui têm transporte para vir para a casa do Senhor. Deus tem cuidado, irmão, de uma forma especial. E eu e você não temos
você voltar aos capítulos 38, capítulo 12, você vai ver que a perseguição é tão grande, irmãos, que foram os profetas lançados no meio, com o próprio Isaías, e segundo a história foi encerrado no meio, mas mesmo assim eles morreram da esperança da fé. E hoje, como ele estava nisso, hoje qualquer coisa, irmãos, não precisa de muita coisa, igreja, para alguém querer deixar de Jesus. Não precisa de muita coisa, não. Um tiro já é algo mais. Para casa eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais. Era isso que o escritor quis dizer. A perseguição está grande, mas vocês não têm motivo para parar. Porque, aleluia, os profetas não viam eles viam de longe, eles confessavam que era peregrino, igreja. E fora assim, ou seja, ele não tinha, porque peregrino, irmão, não tem casa. Peregrino não tem um lugar definitivo para morar. Eles eram forasteiros. Aleluia, mas o Senhor, irmãos, que é bom, que é maravilhoso, sustentaram ele na fé. E você não chegou aqui para casa, você está aqui porque Deus tem sustentado você. Aleluia, por mais que a luta se levante, irmão, mas nós temos uma promessa que Jesus ele vai voltar. Essa é a maior promessa da igreja, que ele vai voltar. Ele está vivo. Prova disso, aleluia, que estamos aqui nesta noite porque ele está vivo. Era isso que o Espírito alguém passar na igreja. Não desista, fica firme, aleluia. Por isso que essa galeria de heróis da fé, eles confessam que não eram homens perfeitos, mas foram pessoas que perseveraram na fé até a morte. Aleluia. Então que nesta noite, aleluia, você ore para o que Deus já fez na sua vida. Às vezes, no momento que passamos, está difícil, mas segundo escreve Jeremias e Lamentações, eu acho que 3 e 24, se não for de memória, o profeta diz: olha, lembre-se das coisas que nos traz esperança, quer dizer, lembre do benefício que Deus já fez na vida de vocês. Então, irmão, devemos lembrar disso, do sacrifício que Jesus ele fez por nós da cruz Calvário. O nosso pastor leu a leitura aqui, onde ele diz que a graça foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Veja bem, eu e você não merece a salvação. Nenhum crente que está aqui pode dizer que eu mereço ser salvo, nem. Mas a graça nos alcançou. E essa graça ela nos mantém de pé, aleluia. Por isso que Paulo diz que em 15:58 diz que é firme e constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Então essa graça que nos mantém de pé. Então o escritor diz que eles eram o quê? Eles eram homens que o mundo não era digno. Pessoas valentes. Pessoas que não desistiram, pessoas que eles olhavam a dificuldade, mas eles queriam, e aqui, no contexto aqui, ele não tinha igreja, ele não tinha um lugar apropriado, segundo a história, eles pregavam em casa, escondido, em cavernas, em lugares difíceis para não ser encontrado, mas mesmo assim, eles eram crentes alegres, cheios do poder do Espírito Santo, e hoje, igreja, nós temos toda a liberdade de buscar a presença do Senhor, e às vezes nos encontramos vazios, sem a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Crente sem motivação, vai louvar a Deus, parece que não tem força para qualificar o nome do Senhor, mas lembre-se que o Senhor nos chamou, irmãos, para estar alegre. Lembre-se que o Senhor nos chamou para estar alegre, porque nós temos uma esperança quando está aí. Agora há pouco as ruas dessa cidade estavam caminhando em procissão com vela na mão. Irmãos, eu meditava nisso, eu olhava aquilo, quantas pessoas caminhando, irmão, mas sem saber onde vai. Se você perguntar, onde você vai, eu não sei. Só sei que eu estou aqui, eu sou religioso, eu estou fazendo a minha parte, mas você sabe onde vai. A igreja sabe, aleluia,
A igreja tem convicção porque o Senhor abriu o nosso entendimento e sabemos que o céu nos espera. Era isso que o Senhor tem que passar essa igreja. Vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo mortos, aleluia. Mas nem uma coisa, eles perseveraram. E ele levou ainda e reservou algo melhor para nós. Isso quer dizer que a salvação hoje é clara. A salvação hoje não tem barreira. Todos conhecem o caminho. É isso que eu ouvi falar. Os profetas não passaram. Eles estavam muito cobertos. Eles caminhavam, aleluia, só da esperança. Mas a promessa se cumpriu. Paulo escreve isso em Gálatas capítulo 4, onde ele nos diz, olha o que diz aí, veja o que diz Paulo, olha o que ele escreve, aos Gálatas 2, 4, veja aí, vamos comigo. Glória a Deus. Olha o que Paulo nos diz, onde ele fala, irmãos, da esperança, onde ele fala da promessa de Israel e Isaac. Ele nos diz que veio no tempo certo, na plenitude dos tempos, irmãos. Deus cumpriu em Jesus. Ou seja, no tempo certo, Jesus nasce. Jesus, ele nasce. Jesus cumpre a promessa. E hoje é clara a nossa salvação. Hoje você, aleluia, sabe onde você está caminhando. É essa ideia que os escritores hebreus nos passaram. Ele quer dizer que Jesus cumpriu, Deus cumpriu a sua promessa. Aleluia, e hoje nós temos a esperança, irmãos, que em breve nós vamos estar morando no céu. E para concluir, aleluia, eu quero dizer a você nesta noite, que nós temos um culto, um sublime que é o corpo Santa Ceia. Um culto onde lembra o sacrifício de Jesus. E eu quero trazer a sua memória que esse trabalho não vai terminar aqui. Mateus 26, Jesus reúne discípulos, ele celebra a Páscoa, institui a Santa Ceia, e ele diz a sua palavra: olha, eu estou aqui com vocês neste momento. Eu estou com vocês aqui. Aleluia. Mas vai chegar um dia, vai chegar um momento, vai chegar uma hora, aleluia, que vamos celebrar não mais aqui na terra, mas na glória. Lembre disso nesta noite, que esse trabalho aqui, aleluia, diz em Mateus 26, ele diz: olha, creia nisso, permaneça nisso, permaneça nessa esperança, aleluia, porque nós estamos celebrando esse momento aqui. Mas vai chegar um dia, aleluia, que nós vamos estar com Cristo na glória. Por isso, igreja, nós temos um motivo, aleluia, para estar firme em Cristo. 29 inimigos que teve agora, não beberei desse fruto da vida até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Mas para isso, igreja, para a gente celebrar essa ceia do céu, a gente tem que estar firme. Aleluia, alegre, cheio da unção de Deus, cheio da graça de Deus. Era isso que os escritores hebreus quis passar para aquela igreja, que a luta que ele estava passando, aleluia, um dia ia se transformar em alegria. Ele não tinha uma esperança boa, mas ele tinha a promessa, e eu sei que você tem essa promessa nesta noite. Por isso, o escritor disse que ele era errante do mundo, ele não tinha um lugar definitivo, ele se entregava nos montes, pelas covas, cavernas, mas todo esse filho, um bom testemunho pela fé, não alcançava a promessa. Nem todas as promessas, porque dependia de Jesus. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, Jesus Cristo, aleluia, ele foi a parte das baixas da terra. Ele pagou uma dívida, ele frega na cara de Satanás, uma dívida que era minha, que era daqueles que morreram no passado. Jesus já justifica os que já morreram
justifica os presentes. Então a morte de Cristo, irmãos, salvou tanto aqueles que morreram na fé, como nós que estamos aqui, e aqueles que já dormem no Senhor. Por isso que Paulo diz, olha, fica alegre com essa esperança, 1 Tessalonicenses capítulo 14. Paulo diz, olha, não só leve uns aos outros com essa promessa, que o mesmo Senhor, Ele vai descer, Ele vai vir buscar a igreja. O mesmo Senhor, aleluia, Ele vem buscar o povo, aleluia, e vai estar com Ele para todo sempre. Então fique na reflexão desta noite. Eu e você não temos motivo para parar, mas temos motivo para ir avante, para falar de Jesus. Porque a Santa Ceia, irmão, não é algo missionário. Se você for ler a Santa Ceia, você vai ver que no capítulo 26, 11 e 25, você vai ver que devemos celebrar a Santa Ceia até que Ele venha. Até que Jesus voltar. Você não pode desistir. Você não pode perder um culto de Santa Ceia. Até que Jesus voltar, você tem que estar vivo aqui todos os meses. Por que isso? Porque já tem crente, irmãos, que tanto faz uma Santa Ceia ou não tomar. Tem crente que não está nem aí, igreja. Tem um mês, outro mês não vem. Passa às vezes 2 meses, 3 meses com uma Santa Ceia. Mas lembre-se que a recuperação é até que Ele venha. Até que Jesus venha. Devemos estar aqui porque não sabemos o dia nem a hora que Jesus Ele vai voltar. Então que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor nos ajude, igreja. E eu sempre costumo dizer que servir ao Senhor, irmão, não é fácil. Não é fácil, irmão, servir a Deus. Mas Jesus, Ele está conosco. Jesus, Ele está com você. E Ele está presente nessa cerimônia desta noite. É uma cerimônia, irmão, como cerimônia, um culto ao Deus morto. Mas aquela cerimônia é uma morte de alguém que está vivo, irmão. Que coisa interessante. Celebrando a morte de alguém que já morreu, mas ressuscitou e está presente aqui nesta noite. Amém, igreja? Então que Deus nos ajude. Que você participe da ceia alegre. Quando da ceia, é quando você entra nessa porta alegre, irmão. Alegre. Se tem firmeza com o irmão, resolva antes de chegar aqui, irmão. Se tem firmeza com o teu irmão, resolva antes. Aqui é um lugar de uma Santa Ceia alegre, sem culpa. Sem culpa. E Deus tem te dado tempo, irmão. Deus te dá tempo a você, para você se consertar com alguém. Mesmo que você fica, irmão, se entendendo. Mas Deus está sabendo guarda de dentro dessa palavra desta noite. Se conserta com alguém que você não está falando. Porque não adianta você estar passando assim aqui, aleluia. Você está ignorando o teu irmão, você está sendo condenado a si mesmo. Isso aqui não é pão, não é cálice. Você sabe que o pão simboliza o corpo de Cristo. E o vinho, sangue, para que é o sangue do Novo Testamento, que foi derramado por nós para a remissão dos nossos pecados. Eu não tenho que tomar ceia em paz. Eu tenho que tomar em paz, eu não posso tomar ceia da acusação. Segunda carta de João 3:20, se o teu coração te condena, o maior é Deus para te perdoar. Aleluia. Se o teu coração te condena, o coração é sentimento, irmão. Se tem algum sentimento te condenando aí nesta noite, o maior é Deus que vai te perdoar. Uma coisa, mas se eu pecar contra o meu irmão, não adianta eu pedir perdão a Deus. Se tem sentimento lá no teu coração, porque daqui a pouco, na leitura da ceia, vai ser lá, examinar a vós mesmos.
Aleluia. Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, ou se tu lembrar que teu irmão tem algo contra ti, não é que você tem algo contra ele, mas se você lembrar que alguém está falando com você, isso é sério. Você não fez nada com ele, mas de repente ele também é assim com você, ele está falando contigo. Se você lembra disso, ele diz: olha, segura aí a tua oferta e vai se reconciliar com ele primeiro. Já falou da oferta ali, envolve culto, igreja, envolve adoração, aleluia. Eu não posso estar adorando a Deus, aleluia, e eu sabe que tem alguém que está algo contra mim, eu não sei nada. Mas de repente alguém não quer ser do meu lado, mas ninguém quer aceitar isso, mas é a palavra de Santa Ceia, quando é o culto da comunhão. Isso não é fácil, mas Santa Ceia é o culto do amor, é a celebração do amor. Porque a maior prova de amor, ele morreu na cruz do Calvário. Que Deus exige uma promessa. Mas lembre-se que alguém no passado não sofreu, mas não desistiram. Não desistiram. Eles eram peregrinos. Ele não tinha algo claro no Velho Testamento dos profetas, mas eles morreram na fé. Era isso que Tito quis dizer: olha, fique firme, aleluia, porque nós temos a promessa, já se cumpriu no nosso tempo, e hoje nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso ajudador. Você não chegou aqui por acaso, você chegou aqui porque o Espírito Santo está nos conduzindo a Cristo. Renovando nossas forças diárias. E chegamos na quarta célula. E você não pode sair daqui, você que é batizado. Você não pode sair daqui sem cear nesta noite. Porque às vezes, irmãos, eu já vi isso como pastor da igreja. A pastor da igreja, eu sei, eu já vi isso. Crente que vinha para a ceia do Senhor, mas o diácono passava, ele fingia que estava dormindo, virava para o lado, não estava em disciplina. Mas eu tenho que ter a consciência, igreja. Se eu não posso participar da ceia aqui, será que eu vou para o céu? Eu não estou em disciplina. Ao diácono passa, eu vivo aquela palavra. Não estou dito de tomar ceia, porque eu não tenho a humildade de chegar para o meu irmão, para alguém, para Deus, e me reconciliar. Os mais velhos aqui sabem, irmão, que antigamente na Santa Ceia, no final do pastor ensinava, para que os irmãos, para que a gente tenha perdão aos nossos irmãos, era algo lindo, irmão. Hoje ninguém se preocupa com isso, mas Jesus aí é o mesmo. Ele não mudou. Ele nos conhece, irmão. E essa palavra é para mim. Ele me conhece. Ele sabe, irmãos, o que eu preciso. Ele sabe o que você precisa. Por isso, irmãos, que às vezes tem crente que não tem mais a alegria do Senhor. Tem pessoas que não sentem mais o prazer de estar na casa do Senhor. Porque algo está sufocando. Mas Jesus te convida nesta noite, ele fala para alguém que está aqui, aleluia, se alegre nesta noite, ele te dá força nesta noite para você resolver questões que tem que ser resolvidas. Eu li agora à tarde sobre a palavra do filho pródigo, onde ele estava com essa história, porque são lembranças, irmãos. E ele caiu em si. Escuta nesta noite. Ele caiu em si. Ele olhou para dentro dele e disse: quantos trabalhadores de meu pai, aleluia, nesse exato momento ele tem comida que alimento. Ele lembrou da casa do pai. Ele sabia do alimento que tinha, da comida que tinha. Mas ele fez uma coisa, ele foi humilde dizer: sabe uma coisa? Eu vou me levantar daqui. Aleluia, eu vou me levantar. Vou ter com meu pai. O problema é que
E eu quero dizer, nunca é vergonha você assumir o erro que você fez. É glorioso, nós erramos, reconhecemos e eu vou passar pelo processo, mas vou sair mais forte, aleluia, porque irmãos, nós reconhecemos, Deus nos fortalece, Deus nos dá graça. O pastor falou aqui na sua segunda-feira sobre a graça, e chegou um ponto que ele disse que Deus não aceita tua personalidade. Sabe por quê? Porque Deus conhece quem realmente eu sou. Por isso que você pode saber uma coisa, eu vou me levantar. Eu vou passar vergonha. Porque não é fácil, irmão. Você enfrentar a batalha. Você reconhecer onde caiu. Mas só quem se levanta, aleluia, é quem reconhece quem ficou. E reconhecer não é pedir perdão. É se submeter ao tratamento para se levantar. Problema. E tem muita gente triste na igreja hoje, porque não tem humildade de reconhecer que caiu. E continua caminhando caído. Porque cair não é cair no mundo, não, irmão. Cair na sua mente, cair nos prazeres do mundo, cair é não sentir mais a presença do Senhor. Vir para os cultos, aleluia, e sair pior. E hoje, aqui nós já conseguimos o suprir da igreja. Aleluia. Receba dessa palavra. Se você lembrar, se atualmente agora, se o teu coração te trouxe algo nesta noite, não somente vir aqui à frente não resolve. Vir aqui à frente não resolve. Eu quero trazer a memória de vir aqui à frente não resolve. Porque não adianta vir aqui à frente e rasgar o meu coração. Glória a Deus. Não adianta vir aqui à frente, aleluia, e não rasgar a alma. Porque nós vamos matar a igreja de todo muito grande. Jesus está voltando, o aniversário está agindo todas as forças para nos tirar da presença do Senhor. Glória. Nesta noite, Aleluia. não saia daqui. Você realmente reflete sobre isso. Olha para você nesta noite. E veja que você precisa para se levantar. Eu sei que essa palavra é forte. Aleluia. Mas é para mim essa palavra. É para nós essa palavra. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo, primeira carta de João Apocalipse aos Efésios. Deus disse àquela igreja: olha, eu comecei a obra de vocês. Vocês eram uma igreja vibrante. Porque a igreja, você gostar daquela igreja, era uma igreja vibrante, uma igreja que se envolvia com a obra. Mas o tempo foi passando. E muitos daqueles irmãos, aleluia, foram morrendo na fé, mas continuavam na pregação. Mas não tinha mais poder mais para evangelizar. Não tinha mais poder mais, aleluia, para cantar. Aí Deus teve que escrever a carta junto. E a recomendação foi: eu conheço vocês. Mas eu quero lembrar a vocês uma coisa: lembra de onde vocês caíram. Porque todos nós sabemos como nós caímos, irmão. Você sabe onde você parou. Mas Deus disse para nós nesta noite que é tempo de recomeçar. E eu só posso recomeçar, irmão, se eu reconhecer onde eu caí. Repito, vou encerrar dizendo a você nesta noite: não adianta vir aqui à frente sem se arrepender verdadeiramente. Não adianta. Não adianta você vir aqui sem se arrepender verdadeiramente. Não vai se levantar. O mês que vem, você vai vir aqui de novo. E outro mês, de novo. E outro mês, todo mês você vai estar aqui.
sentir novamente a tua presença. Crente batizado com o Espírito Santo, mas ele não foi batizado. Ele é batizado com o Espírito Santo. Ele não foi, ele é batizado com o Espírito Santo. Ele tem que se alegrar. Que Deus nos ajude. Não era isso que eu pensei em falar nesse momento, mas Deus traz no meu coração. Se você se lembrar, se alguém pensa você para perder alguém, mas alguma coisa não bate mais, alguma coisa está errada, você não sente mais prazer em estar perto daquela pessoa mais, porque quando nós gostamos de uma pessoa, a gente tem prazer em estar perto dela. Nós estamos tempo, igreja, havia tempo, irmãos, e congregamos no mesmo lugar, quando mais alegria está perto do nosso irmão. Isso não dá certo. Não dá certo. O certo é estar em paz com meu irmão. O certo é olhar até nos olhos dele e dizer, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Apertar a mão, dar um abraço. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Ah, mas não está difícil. Mas é tempo de recomeçar. Aleluia. Deus está. O Senhor está. E Ele tem renovação para a nossa vida. O Senhor tem renovação para nós nesta noite. Mas lembra desta noite. Ah, pastor, está difícil. Mas Deus vai te ajudar. E você vai voltar a ser a pessoa vibrante que você era. Alegre com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia. Meu Deus.